Bom dia pessoal. Estamos aqui no nosso horário das 11 da manhã. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece. Eu sou um dos fundadores aqui da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. E hoje nós teremos um bate-papo super legal com a Daiane Zanata. A gente vai conversar um pouquinho sobre a rastreabilidade vegetal. Um tema que está tão em voga, que foi um pouquinho ofuscado pela pandemia, né? Estou esperando um pouquinho o pessoal chegar. Até lá eu vou me apresentar. Bem, gente, meu nome é Luiz. Como eu disse, sou um daqui dos fundadores da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Eu sou advogado, sou produtor rural, sou mestrando. Eu atuo exclusivamente no agronegócio atualmente. E é um imenso prazer estar aqui. E esse tema da rastreabilidade, que inclusive é muito novo, rastreabilidade referente aos hortifrutis, né? Ele vem se desencadeando desde 2019, quando começou a obrigatoriedade para alguns vegetais frescos. 2020 entrou uma nova leva, 2021 a gente vai finalizar essa leva de produtos que vão passar a ter obrigatoriedade da rastreabilidade. E a rastreabilidade é uma coisa que, apesar de parecer muito complexa, ela é bem tranquila de ser feita. Olha, a Daiane entrou ali. Bom dia, Kátia. Bom dia, Denise. Bom dia, Elaine. Bom dia, Maria Luísa. Lohane também está por aqui. Muita gente da família Ábrada. Denise esteve por aqui ontem com um bate-papo sobre agricultura familiar com a Lohane, muito legal, que não teve oportunidade de acompanhar ao vivo. Dá uma conferida lá depois, ficou salvo tanto no Instagram da Ábrada quanto no YouTube, tá? Muito legal o bate-papo. Deixa eu chamar aqui. Bom dia, Luiz Felipe, tudo bem? Deixa eu achar a Daiane aqui. Bom dia a todo mundo que está entrando ainda. Chamei a Daiane aqui, eu estou aguardando ela entrar para a gente dar continuidade no nosso bate-papo. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, tudo ótimo. Um pouco rouca, mas tudo certo. Ah, faz parte. Também estou um pouquinho rouco ainda. Faz. Daiane, eu dei uma introduzida aqui no que seria a rastreabilidade, mas antes da gente continuar esse bate-papo, eu queria pedir primeiro que você fique em casa, sinta-se em casa. O pessoal que você conhece é bem tranquilo, a gente está aqui para aprender realmente. E em segundo, é, depois disso, eu queria te agradecer por tirar esse tempinho para estar aqui com a gente, preparar um conteúdo, que, querendo ou não, a gente tem que dar uma preparadinha antes da live. E o terceiro é pedir para que você se apresente. Bem, primeiro eu que quero agradecer tanto a Abrada quanto a você, a Lohane, que são pessoas excelentes. Não tem nem o que falar, que vocês realmente ajudam a gente. Vocês estão do lado da gente para o que a gente precisa. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente corre, faz uma pergunta, prontamente vocês respondem. Então, aqui fica a minha gratidão por você, pela Lohane, pela Ábrada, que assim, é uma família, a gente não pode nem falar que é uma comunidade, né? É uma família fantástica e que eu faço parte de tudo isso. Comecei agora, como algumas pessoas que eu converso bastante, mas nesses de setembro para cá eu não tenho nem como agradecer por tudo que vocês fazem pela gente, né? Por todos os ensinamentos e tudo mais. Nós que agradecemos, Daine. É um Bem, prazer te ter com a gente. Você acrescenta muito. que isso, que isso. Então vamos lá. Meu nome é Daiane, eu moro no interior de São Paulo, em Araçatuba. Aqui a gente trabalha muito com agro, não só com pecuária, porque Araçatuba, se alguém conhecer tudo, durante muito tempo ela foi conhecida, ainda é, como a terra do boi gordo. Então, aqui a gente tem grandes pecuaristas que não tem a propriedade aqui no estado de São Paulo, mas em outros estados, mas aqui a gente trabalha muito com a agropecuária. Me formei em 2003, fiz o meu mestrado na área de constitucional, e aí depois dei aula por algum tempo, mas aí veio essa pandemia, veio tudo o que está acontecendo, e aí acho que, como você mesmo diz, a gente acaba virando a chavinha, né?
A gente tem uma propriedade rural localizada bem próximo daqui, a 70 quilômetros daqui, e a gente começou a produzir, cultivar amora, limão e coco. A gente ainda tá sofrendo um pouquinho, mas também vai. E aí veio essa história da rastreabilidade. Aí eu virei e falei assim, meu Deus, mas o que é isso? Porque no primeiro momento você acha que realmente é um bicho de 7 cabeças, Sim. né? Você fala, gente, não, nós não vamos dar conta, porque a gente está falando de uma propriedade rural pequena, familiar, e não, isso é completamente a parte das nossas possibilidades. Mas aí você vai estudando e vê que não é bem assim, que ela é bem mais simples do que a instrução normativa fala, né? A instrução normativa, ela fala ela dá várias diretrizes, mas ela acaba sendo muito mais simples do que tudo que a gente viu e vê num primeiro momento. Esse nome também, né, Daiane, rastreabilidade, a gente pensa que é uma coisa hiper tecnológica, uma coisa que talvez eu não dê conta. E antes de tudo, eu acho que o produtor ele se assusta, porque só se passa a obrigação, não se passa o motivo, o porquê daquilo está sendo implementado, que é uma garantia para o produtor também, no final das contas. E antes de tudo, pessoal, eu acho que a primeira pergunta, acho que a Daiane também recebeu essa pergunta quando ela começou a trabalhar com rastreabilidade, estudar, rastreabilidade se aplica para a soja? Acho que todo mundo pergunta essa, a primeira coisa que eles falam. A rastreabilidade ela vai se aplicar para produto fresco. Exatamente. Né? Ela não vai se aplicar, mas se aplica para o alho, né? Aplica para o alho. Eu participei de um podcast muito legal algum tempo atrás, e a primeira pergunta que o rapaz me fez foi isso. Ele falou assim, por que quando entra lá no silo, tudo se mistura e para de ter o lote? Então não tem como. Mas como a Daiane bem exemplificou, a rastreabilidade ela é implantada só para os vegetais frescos. No caso, a gente fala muito de HF. HF é hortifruti, que são as hortas e as frutas. Fruta que a Daiane entende bem, né? Ela é produtora de coco, amora e eu esqueci qual. Limão, né? Limão. Eu vi o vídeo do limão de vocês, muito legal. E aí, primeiro, quando a gente vai pensar em rastreabilidade, a gente tem que fazer 3 perguntas, né, Luiz? O que é, da onde veio e para onde vai? Sim. Se a gente pensar nessas 3 perguntinhas, a gente já mata a rastreabilidade todinha. Porque a gente vai ver, o que ela é? É uma fruta. Eu vou citar a amora porque é o nosso caso. Da onde ela veio? Ela veio de uma propriedade rural no interior do estado de São Paulo. E para onde ela vai? A gente normalmente encaminha o nosso produto para o CEAGESP em São Paulo. Então, assim, e ao longo de toda essa cadeia, a gente passa por vários entes. A gente tem várias responsabilidades que não é só do produtor rural. Não adianta nada eu, como produtora rural, ir lá fazer o meu caderno de campo certinho, que é um dos requisitos obrigatórios para que a rastreabilidade seja cumprida, mas quando eu entrego para o meu distribuidor, ele executa algum processo e aí chega lá no consumidor, essa amora dá um problema. Então, é o que você falou, é a segurança jurídica, sim, do produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural ele vai começar a entender o quanto a rastreabilidade é importante para ele. Sim. Porque poucos produtores rurais, só aqueles, talvez de uma agricultura familiar, talvez de uma propriedade um pouco menor, ele vai direto para o seu consumidor final. Então, a rastreabilidade ela nada mais é do que esse conjunto de procedimentos. Desde o plantio até a gente ir no mercado e comprar aquele vegetal fresco, né? Isso. Na verdade, a rastreabilidade, apesar de ter esse nome muito estranho, ela nada mais é do que o consumidor, lá na gôndola do supermercado, saber o que ele está comendo e de onde veio. De uma forma bem simples. E isso que a Daiane falou, que diferencia um pouco a agricultura familiar dos demais produtores, é muito importante. Porque muitas vezes o produtor entrega um produto em perfeitas condições para o intermediário e a partir dali ele não sabe o que acontece. Então, é importante que a rastreabilidade comprove que isso aconteceu, né, Daiane? Para não gerar nenhum problema para o produtor, principalmente.
E esse é um dos desafios, né, Luiz? Esse é um dos desafios do produtor rural e também de toda essa cadeia. Porque de nada adianta a gente fazer tudo corretamente, aplicar os insumos corretos, fazer todos os procedimentos corretos e chega lá na frente, esse produto não é acondicionado de uma forma correta, ele vem a estragar, vem a acontecer alguma coisa, e aí não, eu não vou mais comprar daquela propriedade porque o produto veio estragado. Ou faz mal a alguém, né? O que é pior ainda, que pode ser que aconteça também, e não ter o controle. Mas, gente, só para trazer um pouquinho do que é a rastreabilidade de uma forma mais simples. A rastreabilidade nada mais é do que o produtor, lá na fazenda dele, por exemplo, ela planta amora, eu planto alho. A gente vai separar nossa propriedade como se fosse uma fatia de pizza, que são os talhões. Os talhões são os lotes que a gente vai falar. E a partir disso, por lote, o caderno de campo que a Daiane falou, você vai contar, olha, dia tal eu apliquei X, dia tal eu apliquei Y, e dia tal eu apliquei Y no talhão 1, ou no talhão A, ou no talhão B, conforme você chama. A partir disso, você consegue passar, você tem que guardar os receituários agronômicos, né, Daiane, para eventual fiscalização, e você coloca isso num QR Code, que vai para a caixa que você vende o seu produto. Mas a partir daí a gente vai ter mais alguns probleminhas, né, Daiane? E alguns é bondade. A gente vai ter muitos probleminhas, porque assim, não obrigatoriamente tem que ser um código, um QR Code, sim. Isso pode sim ser à mão, né? É isso que às vezes o produtor ele não entende. A rastreabilidade, ela não deve ser 100% tecnológica. É interessante que seja, é interessante, mas a gente pega aquele produtor rural que ele não tem acesso à internet, por exemplo, que a gente sabe que hoje existe uma dificuldade, sim, de ter o acesso à internet em várias propriedades. Ele vai fazer o caderno de campo dele. E quando ele fizer a etiqueta, ele pode escrever à mão. Isso não tem problema nenhum. Ele escreve à mão, coloca o lote, coloca o CNPJ ou o CPF. E aí, o que tem que acontecer, que as pessoas precisam entender, é que a gente tem que chegar no produto. A gente tem que chegar na origem do produto. Só assim a rastreabilidade ela vai estar completa, né? Porque, e uma das curiosidades, porque às vezes me perguntam, não, mas isso é moda, isso vai acabar, daqui a pouco não vai dar nada, vamos dizer assim, essa lei não vai pegar, né? Como eu já escutei de alguns produtores rurais. Não, gente, essa norma ela vai sim, entendeu? Metade dela já foi. Porque tinham 3 prazos, como você disse no começo. O último prazo agora para as culturas é agosto de 2021. A amora que nós trabalhamos, o prazo dela é agosto de 2021. Só que o nosso fornecedor virou e falou assim, olha, eu não aceito se não tiver com o processo de rastreabilidade. Então, eu deixo de vender para aquele produtor, para aquele fornecedor, simplesmente pelo fato de eu não fazer. E a rastreabilidade, ela é uma exigência da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se o Brasil não fizer a rastreabilidade corretamente, não vai conseguir entrar nesse grupo. E aí, com certeza, o Brasil perde muito, o nosso agro vai perder bastante. Nós somos o celeiro do mundo, né? Imagina ter esse tanto de produto e não poder escoar essa produção. Inclusive, isso que você está falando é muito importante. Apesar da rastreabilidade estar sendo pautada como lei agora no Brasil, diversas empresas, principalmente estrangeiras, elas sempre pediram que houvesse essa compliance, que houvesse essa rastreabilidade para que o produto pudesse ser exportado ou até comprado para determinada organização. E isso é um diferencial de mercado que eles tinham e que agora passa a ser uma obrigação. Então, a compliance, nesse sentido, ela não veio para ficar e não é se vai colar. É que quem não se adaptar, se não perder mercado, pode ser penalizado pela instituição competente. Enfim, é uma grande gama de problemas. Falando em problemas, Daiane, eu queria conversar com você a respeito de uma curiosidade que eu li a respeito da rastreabilidade, que eu fiquei pensando em uma solução. Quando a gente fala de vegetais frescos, a gente fala de alho, cebola, amora, banana, o coco também, né? Tudo isso. Muitos desses vegetais são transportados, por exemplo, em caixas e sacos de 60 quilos. No caso da caixa de alho, ela é de 10 quilos.
E quando chega na gôndola do supermercado, o que que acontece? Ele despeja a caixa lá. E aí o que que acontece? O rastreamento, seja ele à mão ou por QR Code, como a Daiane falou, ele fica na caixa. E aí? Não, e assim, é, acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar como que vai ser. É Isso. claro que já existem alguns alimentos que tem sim, se você for em algum supermercado dessas grandes redes, o próprio fruto já está com a embalagem, com a etiqueta, né? Individualmente, O né? próprio fruto. Mas é muito, muito complicado isso, porque também é um grande desafio, e já é um desafio fora da porteira, porque aí já não compete mais ao produtor, Sim. é o que você está falando. No meu caso, o limão. A amora não, a amora a gente A vende em mora é caixinhas, tudo caixinha, né? certinho. Caixinha de plástico. Isso. Mas o limão, por exemplo, eu vendo a caixa de limão. Lá são 26 quilos. Eu vendo para o mercado. Esse mercado tá com lá na gôndola dele tá acabando aquele lote de um outro produtor. Ele não vai deixar faltar na gôndola. Ele simplesmente vai Vai lá, vai misturar. pegar a caixa que eu levei e vai misturar. Então, assim, essa consolidação de lotes é muito difícil e eu acho que é um dos maiores problemas que a gente vai ter, sim. Porque como que ele vai fazer o recall, né? Se precisar fazer o recall de algum produto. Ele Exatamente. não vai ser fácil da gente descobrir da onde aquele limão saiu, da onde aquele alho saiu. É bem, bem complicado, mas é um dos desafios que a gente vai ter, sim, com a E rastreabilidade. quando a Daiane fala recall, pessoal, é porque o intuito da rastreabilidade é que se algum produto der algum problema, por exemplo, um alho faça mal para alguém, você consiga ver qual é o lote que veio aquele alho que está dando problema, fazendo mal para as pessoas, e conseguir tirar ele da forma mais rápida possível. Então, quando você tem essa mistura, por exemplo, dos limões que ela mencionou aqui, isso é muito complicado. Porque pode ser que misture só dois. Mas se misturar três ou quatro produtores diferentes, que você não tem nem o registro do lote e alguém passa mal. Como que você vai retirar esse produto do mercado? É realmente muito complicado. Essa questão da gôndola, para ser sincero, é uma das que mais me preocupa em... Porque assim, é muito fácil queimar um produtor que às vezes não tem nada a ver com aquilo. Sim. E aí, como você disse, não é só queimar, né, Luiz? Mas vai um fiscal. Esse fiscal acredita que aquele produto veio daquela determinada propriedade. Claro que ele vai até lá, vai ver como que está a documentação. Lembrando que essa documentação tem que ser guardada por 18 meses, né? Uhum. Por 1 ano e meio. Então, assim, não é 5 anos, não. Um ano e São meio. 18 meses que o produtor rural, ele tem sim que ter essa documentação guardada, mas a gente entra nos outros problemas, porque isso pode dar um problema futuramente, e o produtor tem que pagar uma multa que é altíssima, né? A multa, como a gente já conversou, ela pode chegar a 1,5 milhão. É, Então, imagina. realmente é um patamar muito, muito elevado, assim. E realmente é uma coisa que preocupa. Quanto ao prazo, pessoal, ele é de 18 meses, porque vegetais frescos não duram mais que 18 meses. Se algum dura, eu, pra ser sincero, não conheço, talvez congelado ou condicionado. Mas foi uma pergunta que eu recebi. E uma outra pergunta que, quando começou a rastreabilidade na questão dos HFs, que a gente trabalha aqui de forma mais encorpada no escritório, se eu posso dizer dessa forma, que é a questão do alho, da cebola, da batata. Os produtores eles são igual, são como se fossem cozinheiros, né? Eles têm a receita da produção deles. E eles me preocuparam, pô, Luiz, mas agora com esse negócio de caderno de campo aí, o pessoal vai saber o que que eu aplico, na proporção que eu aplico, são como se fossem os segredos industriais deles, né, Daiane? Eu acho que é justamente isso, né? E ontem foi muito, muito interessante a live da Lorraine com a Denise. Ela falou justamente sobre esse produtor rural, sobre o quão esse produtor rural ele é rico em informações, né? A gente pega o homem do campo, nossa, quantas coisas ele tem para ensinar e às vezes ele não quer aprender, né? Você fala uma coisa para ele e fala, não, você é muito nova, você não entende isso, mas essa mudança realmente de paradigma para ele e quebrar o medo de
colocar a receita no caderno, eu acho que vai ser muito complicado, mas esse caderno ele só vai ter que apresentar se o fiscal for lá. É exatamente isso que eu ia falar. O consumidor não vai saber qual que é a receita do limão da Denise com o QR Code ou escrita à mão. Ele só vai saber de onde veio o produto e por onde passou. Olha, saiu da fazenda Denise, foi até o CEAGESP, né, que é para onde vocês transportam, e de lá foi para o supermercado X ou Y. Então, o segredo industrial do produtor vai continuar preservado. Só os fiscais têm acesso a ele. E é isso que o produtor ele vai ter que entender, né? Que assim, ele não vai abrir a caixa de segredos dele, não. Vai continuar ali, ele vai continuar fazendo da mesma forma, mas ele tem que fazer com que a rastreabilidade torne-se um hábito para ele. Ah, ele passou o tal insumo lá. Não, vai lá no caderninho, coloca a data, coloca tudo isso, coloca a dosagem. É simplesmente isso. Mas a gente sabe da dificuldade, né, E Luiz? você sabe que esse negócio de virar um hábito, que você está dizendo, ele é um negócio que eu achei muito interessante. Nos lugares que eu implementei a rastreabilidade, no início tem uma certa resistência, não depende só do produtor, depende do colaborador, depende de organização, enfim, dá um certo trabalho, gente. Não é que não dê trabalho, que seja fácil de fazer, realmente não é. Mas eles me passaram que a produção deles ficou mais organizada. Ou seja, agora eles têm um controle muito mais simples de estoque, por exemplo, de defensivos, e de tudo isso em virtude da rastreabilidade. Então, em um certo ponto, foi muito bom que eles me falaram. Olha, foi um trabalho, mas ele fez dois trabalhos para mim. Além de instaurar a rastreabilidade, eu consegui organizar meu estoque, saber as dosagens, o que eu estou gastando de mais ou de menos, e até fazer a comparação entre lotes, né? Ah, o lote um produziu mais que o 2. Ah, eu tenho um caderno de campo para comparar. Claro que tem outras causas externas que influenciam, mas isso já é um ponto de partida muito interessante. Tirando que ele economiza, né? Sem dúvida. Ele pode gerar uma economia dentro da propriedade dele, é o que você está falando. Às vezes ele dispensava um certo insumo ali, e aí ele viu depois, vamos supor que ele não tinha aquela quantidade toda naquele dia para aquela colheita. Ele, não, vou fazer só metade. E a metade deu certo. Sim, Então, assim, isso sim pode vir a gerar uma economia para o produtor rural. Mas a gente tem que quebrar esse paradigma, esse pensamento, que ainda eu acho que é um dos nossos maiores problemas quanto à rastreabilidade. É você colocar na cabeça do produtor rural que ele precisa realizar todas essas etapas, todos esses procedimentos, para que ele possa vender. E lembrando que é a pessoa física, a pessoa jurídica, é a pessoa pública, a pessoa privada, não tem diferença. realmente. Então, se você, produtor rural, vende para aquela associação, a associação também vai ter a sua parte de responsabilidade nisso. Ai, mas e as hortas comunitárias? Ela também vai ter. Então, eu acho que a instrução normativa da rastreabilidade, ela é muito clara quando ela traz todos os entes e ela responsabiliza cada um à medida da sua culpa, vamos dizer assim, né? Eu acho que as pessoas, é isso que as pessoas precisam começar a entender, o quanto isso vai ser importante e acaba depois, como você disse, né, Luiz, podendo gerar até um litígio de direito do consumidor, né? Porque a lei ela Sim. traz essa expressão consumidor. Então, imagina, o produtor rural pode receber uma ação vinda de um consumidor. Isso para ele é um pouco ilógico, né? Sim. Ainda mais que passa-se por várias esferas de controle, né? Em vários intermediários, muitas vezes. Muitos produtos, pessoal, eles não saem diretamente, por exemplo, da Daiane e vão ao CEAGESP. Elas passam por compradores e compradores até que elas cheguem no destino final. Inclusive, eu conheci um rapaz que fazia isso com mamão. Passava-se por 3 ou 4 intermediários. Nem sei como isso dava tempo, porque o mamão amadurece de um dia para o outro, praticamente. Daiane, a Lohane mandou uma pergunta aqui muito Na interessante. nossa geladeira, né? Rapidinho. Rapidinho. E ele some, né? Você dorme, no outro dia alguém já comeu. Daiane, a Lohane está perguntando aqui se o custo da produção de amora é muito alto, que ela tem interesse em conhecer. O custo em si, ele não é alto, mas ele é trabalhoso.
Ele é trabalhoso. Porque, por exemplo, uma pessoa para colher, ela colhe no máximo 15 quilos por dia, entendeu? E aí tem que começar bem cedo por causa do sol, por causa de todos esses fatores. Mas aqui na nossa região, onde nós temos a propriedade, a gente tem uma terra muito boa. Então, lá a amora, a gente teve foi muito bom. Mas talvez o custo para colheita, para tudo mais, vai começar em 3, 4 anos. Nós plantamos, a amora já faz isso, e esse ano que a gente realmente teve uma colheita significativa. E ela acaba dando de 2 a 3 vezes por ano. Então, mas é de se pensar sim. Mas eu creio que mais vantajoso talvez seja o limão. O limão, né? O limão. Mas eu tô pensando em colher a amora, deve ser um negócio muito demorado. Porque a amora ainda tem, além dela ser pequena, ela é uma fruta que se você pegar ela estoura, né? Dependendo do quão madura ela está. Então, mas aí é o caso, você não colhe ela madura. Colhe ela verde, né? Você colhe ela vermelha que a gente fala, né? Porque ela branca, rosa, aí ela vai começar a ficar vermelha e aí depois ela fica preta. Tanto que a durabilidade dela é mais ou menos de 4 a 7 dias desde a nossa colheita. Então a gente colhe, vamos supor, a gente colhe numa terça-feira. Na terça-feira mesmo, a gente coloca no caminhão, ela vai para São Paulo, o CEAGESP, e aí lá os atravessadores, vamos dizer assim, eles acabam distribuindo para os lugares. Mas é interessante que a gente tem o ponto certo da colheita dela, e aí depois dessa colheita, ela demora de 4 a 5 dias para amadurecer dentro da caixinha. É onde ela amadurece. Nossa, que legal. Então a gente, de forma alguma, a gente colhe ela já preta, vamos dizer assim. É um procedimento de logística muito complicado, né? Porque se são tão poucos dias, até você ter, por exemplo, até a pessoa receber a amora e conseguir vender tudo isso, talvez não dê tempo. E assim, claro que a gente também errou muito no começo. A embalagem que você coloca, ela não pode ser fechada, porque ela costuma suar e aí ela embolora. Então, a gente vai aprendendo com os erros, né? E assim, não adianta você querer colocar uma amora madura para vender para daqui 4, 5 dias. Não, ela não aguenta. A amora madura é 2, 3 dias estourando. Por isso que, às vezes, a gente colhe as mais maduras para polpa, né? Que aí também é uma outra forma de você colher, que é chacoalhando o pé. Você coloca uma lona embaixo e aí você chacoalha o pé. Nossa, que legal. E aí a amora, ela madura, ela cai e a gente encaminha ela para as empresas que trabalham com polpa. Gente, eu sei que eu saí um pouquinho do tema, mas eu vou ter que perguntar. Daiane, como que você escolhe coco? Então, o coco a gente ainda está começando, como eu te falei, a gente ainda não teve uma colheita, vamos dizer assim. Acho que a gente deve colher daqui uns 2 anos, mais ou menos. Mas eu creio que será manual no primeiro momento, né? Mas tipo, naquela altura, com uma vara, o coco cai? Não, o nosso é anão. Ele não cresce. Tá, que bom. Fiquei pensando, como que você vai apanhar aquela palmeira na mão? Falei, nossa. Não. No nosso caso, a gente plantou o coco anão, então ele vai chegar... O topo dele é mais ou menos 2 metros, 2 metros e pouco, mas a fruta ela é embaixo. Então, quanto a isso, não tem problema. Que bom, né? Porque a logística para fazer isso, para você colher esse negócio alto, é dificílima. Principalmente quem colhe mamão tem esse problema. O mamão, geralmente, ele é muito alto. Então, assim, a pessoa não consegue alcançar com a mão. Tem que ter sempre alguma coisa intermediária, uma escada, não sei como que eles fazem. Ou subindo no pé, né? Subindo a no gente pé. Já viu várias cenas. Mas a logística também é mais complicada. Isso que é legal, né, Daiane? Por exemplo, você planta amora, coco e limão. A logística dos três é completamente diferente.
O limão você tem ali um prazo de completamente. durabilidade muito maior do que o da amora. O do coco eu não sei quanto tempo dura, mas deve ser maior que o do limão ainda. E desde Sim. o processo de colheita, do processo biológico dele para se desenvolver, já são três desafios para rastreabilidade, a gente pode falar dessa forma. É. E assim, o limão é interessante porque a gente também aprendeu que não se colhe quando chove. Porque quando você vai em alguma gôndola, alguma coisa, você vê um limão machucadinho, como se fosse uma batida. Sei, é ferida assim, né? Aquele limão, ele foi colhido com água, com chuva. Porque a gente já passou por essa experiência. Quando você colhe o limão, ele ainda está molhado, vamos dizer assim, qualquer batidinha que der, machuca. Que legal. Então, também tem todos esses cuidados. A amora molhada jamais, né? Então, a gente não tem nem essa possibilidade. Aqui, no nosso interior, chove pouco. Então dá Então, sempre para colher, né? então a gente tenta colher, mas molhado jamais. Isso não acontece. No alho a gente tem esse mesmo problema do limão, que é que esse que é da feridinha, só que a gente fala que é bater o alho, porque assim como o limão e a amora, a gente colhe ele verde. Então ele tem que ficar no sol durante 10, 15 dias para secar, e quando a pessoa vai cortar, se ela bater a tesoura no alho, ele fere. Ele dessa vez, só que a cabeça toda apodrece em virtude disso. Então Nossa. é uma quebra de safra muito grande quando isso acontece, é um problema muito grande. E um negócio legal, voltando ao tema da rastreabilidade, Daiane, que sempre que a gente fala em rastreabilidade com o produtor, ele sempre pensa que ele vai ter que ter o controle do negócio até o consumidor. Assim, ele tem que saber por onde passou aquilo. Foi inclusive um relato que um produtor me fez. Ele falou assim, não, mas eu vendi para o fulano, eu não tenho conta de para onde ele vendeu ou deixou de vender. E isso é muito legal, né? Porque você tem que ter o controle só de quem você comprou e para quem você vendeu. É, e aí cada ente da cadeia tem que ter esse anterior e posterior, Sim, né? Esse controle. Mas assim, de forma alguma, você, produtor rural, tem que saber o que foi feito depois. Você vai cuidar do seu, né? Você vai cuidar até o momento que você entregou a sua cultura, os seus produtos para o distribuidor. até porque às vezes surge uma oportunidade de mercado, a pessoa ia vender para o fulano X e muda para o Y e o produtor não tem como saber que isso aconteceu. E se ele for perder tempo procurando saber disso, ele está enrolado. É, com certeza. E assim, essa agricultura familiar, né, Luiz, que a gente fala, ela é muito importante para o Brasil. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente viu que o agro não parou. A gente viu que a gente teve colheita, a gente teve tudo. E a agricultura familiar, ela envolve 10 milhões de pessoas no Sim. Brasil, E é ela que de fato né? alimenta o Então, assim, Brasil, né? Isso é o mais importante. é, e ela corresponde por 23% de toda a renda no campo. Então, a gente está falando só da agricultura familiar que vai ter que se adequar, mas o produtor rural pequeno também vai ter. Sim. E, assim, a estimativa para 2021 é muito boa. A estimativa para 2021 é que a gente chegue a alcançar, ou até superar, na verdade a palavra é superar, 1 trilhão. Meu Deus. Quando a gente fala do agro, essas coisas. Então, assim, isso vai ser muito importante. Isso vai ser. Imagina, a gente nunca superou 1 trilhão de vendas de tudo. Isso a gente está falando do agro todo, Sim. né? Não só do hortifruti, mas da pecuária, Soja, né? Que é de o que todas as pesa. culturas que a gente tem. Então, o milho Milho também, pesa né? muito. Então, a gente vai ter muito o que ainda trabalhar e a rastreabilidade completa a agosto de 2021. Quem, Porque senão, o produtor rural ele vai E sofrer. ele tem que ser ele vai ser fiscalizado até pela questão da OCDE também, que você mencionou no início, né? Então, assim, que é um chamariz que esse governo que entrou agora trouxe desde da campanha, que era a tentativa de entrar na OCDE para aumentar o mercado, enfim, vai gerar realmente um mercado muito bom. E a Denise está falando aqui que é muito bacana, porque o consumidor pode escolher não comprar de quem não cuida da sua produção e da sua propriedade, realmente. Propriedades vinculadas, por exemplo, ao trabalho escravo, esse tipo de coisa, elas podem ser deixadas de lado no momento desse consumo, né, Daiane?
Sim, claro, porque a gente vai conseguir, né, Luiz? A gente vai conseguir monitorar, detectar toda essa cadeia produtiva. E eu acho que isso vai sim ser muito útil e a gente vai ter que abrir a mente para começar a entender disso tudo. A Denise está perguntando aqui se a rastreabilidade e a certificação é a mesma coisa. Não, são duas coisas diferentes, né? A rastreabilidade, ela é esse conjunto de procedimentos e aí a certificação de qualidade é outra coisa, mas as duas são muito importantes para a exportação, como você E disse. provavelmente sem Se a você não rastreabilidade você tem... não faz certificação também. Ela certamente vai ser um dos requisitos para você obter a certificação. Eu acho que a rastreabilidade é o principal, né? Sim, É o início de tudo. Porque se você não fizer, você não vai conseguir. E assim, o que eu tento falar para os produtores é o seguinte: a partir do momento que você realizar essa rastreabilidade da forma correta, aquele produtor que jamais pensou em exportar, ele pode começar a pensar. sim. Né? É isso que eles têm que entender. Não é porque ele tem uma propriedade pequena no interior de algum estado que ele não pode pensar que ele pode exportar. Ele pode sim. Ele tem que tentar, mas ele vai ter que seguir as E, instruções. inclusive, até um negócio que eu estava discutindo de um evento que eu participei, a questão da rastreabilidade, ela vai favorecer muito o produtor de orgânico, porque ele vai passar a ter um diferencial de mercado absurdo frente aos outros, ainda mais que hoje a gente tem a valorização do orgânico. É um produto mais caro, porque Sim. ele produz menos, ele é menor, mas enfim, é um produto diferente. Luiz, eu não sei se vocês viram, depois qualquer coisa eu posso mandar. Não sai do que a gente está falando, mas é um tanto quanto novo, vamos dizer assim. Tem um instituto, chama GFI, The Good Food Institute, alguma coisa assim. Recentemente eles lançaram uma pesquisa, um estudo, e isso foi impulsionado por grandes empresas, como Seara, Unilever, Marfrig. Então, não é um estudo simples, uma pesquisa que alguém fez, vamos dizer assim, e não tem resultados. Você já ouviu a expressão flexitarianos? Não. Então, eu também não tinha, e depois que eu comecei a estudar, eu descobri. Os flexitarianos, eles são pessoas que consomem vegetais e optam em algum momento por deixar, entre aspas, de comer a carne, mas comer alimentos à base de proteína vegetal que tem o mesmo gosto que uma carne, por Ah, exemplo. sim, que legal. Então, essas empresas, elas já estão começando a pensar em produtos análogos a uma carne de boi, por exemplo, uma carne de... e fazendo um produto com a mesma textura, com o mesmo gosto, para esse nicho que está começando agora. Dois pontos que me chamaram a atenção nesse estudo é que, nesse ano, lógico, tiveram vários fatores, mas 50% dos entrevistados, eles deixaram de comer a proteína animal em alguma refeição. Ou seja, eles diminuíram a quantidade de proteína animal que eles ingerem. Olha, que interessante. 50% é muita Muita coisa, coisa. se a gente for pensar. Se a gente for pensar que em 2050 a gente pode ter 9,5 bilhões de pessoas no mundo, a gente não vai ter carne para todo mundo, isso é fato, Ainda mais porque entendeu? A gente vai mercados ter... muito grandes, consumidores, eles estão, na verdade, entrando numa maratona de consumo agora. Como, por exemplo, o mercado indiano, ele consome muito pouca carne ainda, ele vem mudando um pouco os hábitos, aumentando, e é 1 bilhão de pessoas que eram teoricamente vegetarianos e que estão passando por um mercado de carne, que demora um pouco mais a ser produzido do que, por exemplo, soja, milho, enfim, que eu imagino que seja a base desses alimentos que eles estão fazendo essa flexibilização, né? E aí, desses entrevistados, 62%, se não me engano, eles compram do mercado. Aí entra a rastreabilidade. Entendeu? Ele vai e compra a sua verdura, compra o seu legume no mercado. Então, quer dizer, a gente vai ter um aumento de procura por um alimento mais saudável, por uma segurança alimentar, que é o que você falou.
A gente vai enfrentar. Eu confesso que eu nunca experimentei, mas já ouvi falar que a carne de caju, né, é De boa. caju? Eu nunca. Gente, Já existe um estudo de carne de caju. daqui a alguns dias Então, você vai no assim, mercado, você vai escolher o sabor da sua carne. De caju, de banana, não sei. é, e existe isso. E assim, isso foi patrocinado por empresas grandes. Foi patrocinado por Marfrig, Seara, Unilever. São empresas que estão vendo que isso está mudando, que isso vai mudar. Então, a rastreabilidade vegetal, ela vai ser cada vez mais importante, sim. Nossa, E não só para o produtor rural, mas para toda a que cadeia. legal você trazer isso, Daiane. Para ser sincero, eu não tinha pensado no quanto esse mercado, que ainda, de certa forma, nem existe, vai ser gigantesco no futuro. E é como se. Isso Vai. é o tipo de coisa que não tem volta. É como se fosse um Uber, assim, não volta. Depois que a pessoa passa a ter o hábito. E não tem como, né? A gente sabe que as pessoas, elas, por qualquer motivo, saúde ou preço mesmo, elas estão optando pela proteína vegetal. Então, a rastreabilidade ela vai ser muito importante, porque, como você disse, imagina para o pessoal que trabalha com orgânico. Ah, mas eu trabalho com orgânico, eu não preciso fazer meu caderno de campo porque eu não coloco nada. Não, claro que você coloca, Sim. né? Você coloca os seus insumos que são orgânicos, mas você coloca. Então, eu acho que a gente tem que esperar esse ano, né? Para agosto de 2021, a gente ver como que a gente vai proceder. Multas podem ser que aconteçam, porque a gente sabe que a mudança, quebrar esse medo do produtor rural ainda vai ser difícil. Mas isso vai ter que acontecer uma hora ou outra. E é uma questão também de se mostrar o quanto é simples a rastreabilidade, na verdade. É claro que ela gera uma burocracia, mas é uma burocracia que vai manter o produtor no mercado e possivelmente diferenciar. Então, ele tem que ser desde o pequeno produtor até o grande produtor. Como você disse, provavelmente os grandes produtores vão usar instrumentos informatizados, como QR Code e sistemas. O produtor familiar pode ter realmente um caderno, sem acesso à internet, com a etiqueta à mão, que vai resolver o problema dele. A Michelle está falando aqui que compõe os elementos do RSC. Acho que a gente leu o comentário um pouquinho atrasado e perdeu o fio da meada. Só ler os comentários aqui para a gente. Olha, Daiane, a Denise está falando que vai auxiliar quem não tem o costume de fazer anotações e levantar os custos da produção. Esse aqui é um ponto interessante que a gente até falou na hora. Tanto a comparação dos talhões, né? Quanto a questão de, olha, eu não estou usando tanto naquele lá e deu o mesmo resultado. E isso vai gerar uma economia. Sim, Ele vai acertar, ele vai errar, mas aí ele também vai aprender como ele vai ter que proceder. Isso e, são esses pontos, né, Luiz, que eu acho que a gente tem que começar a colocar na cabeça do produtor rural. É uma forma de se organizar, na verdade, né? É um procedimento. E ainda mais quando a gente fala de insumos da agricultura, da agropecuária, que são dolarizados, isso tem um peso muito grande. O dólar hoje é R$ 5, o custo do insumo do produtor é muito alto. Então, qualquer economia que ele gerar ali, dependendo da área que ele plantar, e mesmo que seja pequena, é um percentual muito válido para ele. Quando eu comecei a estudar, na verdade, uma das primeiras conversas que a gente teve foi sobre isso, quando eu comecei a estudar rastreabilidade. A gente vê que não é só o produtor rural, o caderno de campo que ele tem que fazer, não, é muito maior, entendeu? Isso gera desafios dentro da porteira, fora da porteira, desafios também operacionais, porque, como você disse, isso é muito recente, isso é muito novo, mas muitos produtores rurais, eles ainda não têm uma internet no campo, eles ainda não contam com uma assistência técnica de um engenheiro agrônomo, eles não contam. Recentemente, aqui no estado de São Paulo, o Sebrae ele tem feito isso. Ele tem dado essa possibilidade, essa assistência técnica ao produtor rural para auxiliar na rastreabilidade. Mas e quem não tem? E aquele produtor
rural que na sua cidade não tem essa possibilidade de ter essa assistência técnica, o que ele vai fazer? Realmente. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E é claro, para o produtor rural que deseja fazer da forma digital, existem aplicativos que ajudam, existem empresas que ajudam nessa rastreabilidade, né? Isso, você me passou algumas, eu pesquisei, são empresas que fazem um serviço fantástico. E que a depender do Entendeu? volume Que que o auxiliam produtor tem, mesmo. ele realmente não tem como fazer sem o auxílio de um software ou de uma empresa, que acaba sendo... Um produtor, geralmente, ele não produz só uma coisa, ele é como a Daiane, ele produz limão, coco, amora, ele tem que rastrear os três. Então, se ele for fazer aquilo na mão, talvez dê trabalho, e dá mesmo, não tem como falar que não dá. E ele tem que buscar o auxílio. Por quê? Porque isso lá na frente pode sim gerar uma multa, pode gerar outras penalidades que o produtor provavelmente ele não vai conseguir suportar. Sim, a prevenção é sempre o melhor, né? Apesar de a gente ter uma certa dificuldade e resistência com essa política de prevenção, a gente sempre é o que a gente indica e orienta. E, Daiane, as perguntas que eu sempre estou fazendo no final das lives, que são enigmáticas, como diria a Raquel, ficou sem saber o que falar. Se você soubesse que esse ano ia ser tão louco, 2020, com pandemia, esse tanto de problema que a gente teve, esse tanto de desafios, né? Problema não, só desafios. O que você mudaria se você soubesse que ia acontecer lá em janeiro? Eu teria começado antes. Com certeza, eu teria começado antes, teria procurado a Abrada antes, entendeu? Para que a gente pudesse ter um auxílio mesmo, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Esse ano foi um ano muito difícil. Sim. E eu acho que eu teria feito isso. Eu teria me especializado antes, eu teria buscado algumas formas diferentes de pensar. Eu acho que essa pandemia veio para trazer a mudança em muitas coisas, em muitas formas de se pensar. E isso aconteceu comigo e eu acho que aconteceu com muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Essa mudança de hábitos repentina, ela é sempre muito complicada. É uma adaptação forçada que a gente passa, na verdade. Não é uma escolha. Não foi uma escolha, na verdade, né? E, Daiane, já que você levantou a lebre, eu vou te perguntar também. O que você está achando da Abrada desde setembro? Você entrou bem no início de setembro. Nossa. Ontem, olha só, eu estou fazendo um curso e a Tati está fazendo o curso comigo. A Tati Versoni? E aí ontem, Ela é muito aí legal. ontem, antes da gente começar a aula, a gente estava justamente falando sobre vocês. Que assim, o quanto vocês auxiliam, o quanto vocês ajudam, o quanto vocês se importam com a gente. Eu mesmo, apesar da gente ter uma propriedade rural familiar, nunca pensei em estar buscando especializações, buscando advogar no agro. Nunca. Eu sou especialista em criança e adolescente, trabalhei muitos anos com isso. Então, quando eu tive que pensar, eu comecei a pesquisar. Virei e falei, não, deixa eu ver aqui o que a gente, o que nós temos no mercado. E aí acabei encontrando o curso da Abra, daquele curso de 3 dias que a gente fez. E assim, claro que como muitas pessoas assistiram aquele curso meio céticos, né? Falar, nossa, mas será que eles fazem realmente tudo isso? Né? Não é possível. Porque a gente vê isso em outros cursos, em outros lugares. Fala assim, não, eles nunca vão dar a possibilidade para uma pessoa que não tem um nome, que não tem, em participar de uma conversa, participar de uma... Isso é fato. Mas eu como outras, eu falo assim, não, vamos pagar para ver. E, por incrível, superou todas as minhas expectativas. Não tenho nem o que dizer da forma que vocês acolhem a gente,
de como nós somos tratados realmente como uma família. Não existe distinção porque aquela pessoa tem mais conhecimento que a outra. Qualquer pergunta é válida, mesmo que seja uma pergunta que não tem... Para muitas pessoas podem ser uma pergunta banal, uma pergunta boba, mas vocês respondem para a gente como se vocês também estivessem vendo aquilo pela primeira vez. É isso que é interessante. Tanto você quanto a Lohane, vocês auxiliam a gente em tudo. Então eu não tenho nem o que falar. A expressão é gratidão mesmo. E hoje eu sou muito grata por permanecer e, se Deus quiser, continuar com essa família, tudo que nos ajuda muito. Então, esse próximo curso, eu já, ontem com a Tati, a gente já falando para as pessoas o quanto realmente vocês cumprem muito mais do que aquilo que está no curso. Aquele curso não é nem um terço do que vocês realmente fazem pela gente. Então, eu só tenho que agradecer. Vou assistir de novo esses 3 dias. Amanhã vou assistir o simpósio. Então, eu não tenho como expressar essa. Eu acho que a palavra realmente é gratidão por tudo que vocês fazem. Não só pelos advogados, por outras carreiras que estão, mas eu acho que principalmente pelo produtor rural. Que no meu caso, no seu caso... outros que estão na Ábrada, que são produtores rurais, que buscam esse colo, vamos dizer assim, né? Porque realmente é isso que vocês fazem com a gente. E eu só tenho que agradecer a vocês. Daiane, eu falei isso com a Raquel e em todas as lives anteriores. Você não sabe como a gente fica feliz em te ouvir falar isso. Porque quando a gente começou a Ábrada, nossa comunidade, nossa família Ábrada, isso era o que estava na cabeça, tanto minha quanto da Lohane. Era fazer esse espaço onde todos pudessem ser acolhidos e aprender. E nenhuma dúvida é boba, a gente sempre tem isso na cabeça. Boba quem não pergunta, porque ele nunca vai aprender. Então, muito obrigado, Daiane. Ouvir você falando isso é a concretização do nosso pensamento, a concretização de um sonho. Porque saiu da nossa cabeça e a gente conseguiu transmitir isso para vocês. Então, ter você lá, ter a Tati, ter a Giovana que está aqui, ter todos esses associados, é uma contribuição muito grande para todos nós, a Denise. E assim, a nossa família Ábrada sempre vai ter oportunidade de falar, nós vamos fazer cada vez mais eventos para que todos possam participar. E 2020 foi só o começo. E muito obrigado por fazer parte disso, Daiane. Daiane, e aproveitando... Eu que agradeço. Eu queria te agradecer muito. A questão da rastreabilidade é um tema muito, muito, muito difícil de se conversar. É um tema que tem pouca gente, mas pouca gente mesmo que sabe e compreende o que é e sabe transformar esse bicho de 7 cabeças, que aparenta ser de 7 cabeças, com a simplicidade que você trouxe pra gente, tá? Queria te agradecer, queria te parabenizar por ser produtor e advogado. A gente sabe que ficar nessa... é difícil e ter essas adaptações, e a gente tem, de certa forma, que ser um exemplo para os clientes da gente, né? Mas é muito bom. E muito obrigado por separar esse tempo para estar aqui com a gente. Isso, eu que agradeço. E eu sou suspeita para falar da Ábrada, né? Tanto de você quanto da Lohane, de todo mundo, da Yasmin, que atende a gente super bem, da Maeli, que atende a gente super bem. A equipe de vocês é muito boa e estão sempre dispostos a ajudar a gente, a conversar. Então, é gratidão mesmo. Eu acho que essa é a palavra e vamos entrar 2021, porque a gente vai superar 1 trilhão, né? Então, o nosso agro, ele... Tomara que sejam 2. Vai ser muito. E Daiane, até vou dar um spoiler aqui. Você sabe que a Maélia e a Yasmin, elas são muito queridas aqui com a gente, na nossa equipe. Ela é fantástica. E todo mundo tá querendo conhecer elas. A gente vai fazer live com elas nessa semana, para vocês poderem conhecer elas e perguntar. Ótimo! Ótimo! Porque elas são fantásticas mesmo. Vocês têm que conhecer elas pessoalmente. São pessoas fantásticas. Nossa Senhora. Nós demos uma sorte aqui que você não imagina. É complicado a gente às vezes encontrar, mas
todo mundo, todas as pessoas que a gente conversa, que a gente tem esse acesso que vocês sempre ajudam a gente todo. É uma equipe fantástica. E assim, é uma família muito boa e a gente se ajuda bastante. E isso é muito bom. Verdade. Gente, o meu tempo está apitando aqui. Eu vou aproveitar para dar um recadinho rapidinho aqui, Daiane. Primeiro, como não podia deixar de ser, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, a gente vai ter a abertura do nosso primeiro simpósio da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Ele vai ser um simpósio, pessoal, com palestras muito curtas. Elas são só de 20 minutos. E o intuito é exatamente esse. A gente mostrar para vocês o tamanho do agronegócio. Que agronegócio não é só contrato agrário, agronegócio não é só direito trabalhista, não é só holding, ele tem uma infinidade de temas, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho numa tarde só. Então, amanhã, a partir das 8h30, a gente vai, acho que até 5h30 da tarde. As inscrições estão aqui na bio da Abrada, quem ainda não fez, ainda dá tempo. Ele é gratuito, online, com certificado. E, como a Daiane disse, dos dias 4 a 6 de janeiro, a gente vai ministrar o curso de como começar a advogar no agronegócio. E estamos esperando todos vocês lá, sendo que na quarta-feira a gente vai abrir inscrições para nossos novos membros da família. Daiane, muito obrigado, um bom trabalho, bom final de semana, bom final de ano, que 2021 floresça na sua vida ainda mais que 2020 e que você continue com a gente. Amém. Na de todos nós, né? Floresça literalmente também, né, Luiz? Floresça literalmente. Que a gente continue nessa empreitada e que a gente sabe as dificuldades que nós passamos em 2020, mas que 2021 venha para ser um ano de vitória, de sucesso para todos nós. Para compensar esse 2020 que a gente ficou afastado, a gente tem que fazer vários churrascos, né, Daiane? De carne de caju. Não, com certeza, com certeza. E a gente fica esperando o encontro, hein? Sem dúvida. Deus quiser. A gente já tá com ele pronto, só falta a vacina pra gente liberar. Não, mas ela vai chegar logo. Ela vai chegar logo, se Deus quiser. Gente, até mais. Boa tarde. Boa tarde, Daiane. Um prazer sempre te encontrar. Um abraço. Tchau, Giovana. Tchau, Denise. Boa tarde. Tchau, tchau.